Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Boker Tov Bashem, Yeshua HaMashiach, que vocês tenham uma manhã iluminada em nome de Jesus, o Messias. É muito bom estar aqui com você, mais uma vez, nesse vídeo, nesse breve estudo, para compartilhar com você e analisar com você um aspecto muito importante sobre o nosso Deus, o nosso eterno, vivo Criador dos céus e da terra, um aspecto que, de forma geral, as pessoas têm dificuldade em compreender, mas que quando o assunto é analisado de forma cuidadosa e detalhada, nós vemos que não tem segredo e conseguimos, assim, compreender um pouco mais de quem é o nosso Deus vivo. E esse aspecto que eu quero analisar com você é justamente a soberania de Deus. Ele é soberano e ponto. E aí eu pergunto para você: Deus realmente é soberano na sua vida? Será que você tem vivido isso? Tem experimentado essa soberania? Tem compreendido que você não tem o controle da sua vida, mas quem tem é Deus? E isso não interfere em nada no livre-arbítrio que nós seres humanos temos, apesar que, e eu vou falar sobre isso um pouco no vídeo, o livre-arbítrio que o ser humano tem é limitado, não é total, não é 100%. O que significa livre-arbítrio é a capacidade total de tomar uma decisão sem qualquer influência interna ou externa. Nenhuma pessoa está livre disso. Todas as decisões que tomamos ou é influenciada pelo mal, pelo maligno, ou é influenciada por Deus, pelo Espírito de Deus. Sempre há uma influência. Então temos sim o livre-arbítrio, é claro, mas ele é limitado. A soberania de Deus, ela age independente do livre-arbítrio, independente da nossa vontade, independente do que queremos, porque ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas e ele faz tudo conforme quer. E de primeira vista isso pode parecer estranho aos seus ouvidos, essas palavras, porque as pessoas têm dificuldade, né, como eu disse no início do vídeo, em entender isso, porque se negam a aceitar que elas não têm o controle da própria vida. E quem tem é Deus. Independente de servir a Deus ou não, Deus ele tem o controle de tudo. E é isso que eu quero analisar com você de forma bem rápida, usando o texto de Devarim, Deuteronômio. Devarim significa palavras, né? Devarim é uma palavra hebraica no plural, que vem da palavra davar, que significa palavra. Então, livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 10, verso 17, que diz assim: Pois, opa, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Bom, aqui está o texto embaixo. Embaixo está o texto no hebraico moderno. Um pouco mais embaixo está o texto no paleo-hebraico, e também, se analisarmos, é o hebraico antigo, né, antes dessa alteração aqui de modernizar, mas não altera significado, não altera a essência da coisa. Mas se analisarmos aqui o texto em hebraico, nós vemos que num determinado ponto a palavra Elohim aparece, que é uma palavra muito importante, é essa daqui, tá? Só esse pedaço que eu selecionei, essa letrinha sobrando aqui, é porque no hebraico os artigos definidos, indefinidos, as preposições, elas vêm unidas à palavra. Então nem sempre quando você vê uma escrita inteira assim, é uma palavra hebraica. Na verdade pode se referir a uma frase. Então você tem que saber separar. A palavra é essa daqui, Elohim, que comumente, né, é traduzida como Deus ou deuses,
Na verdade, essa palavra, quando ela é usada para se referir a Deus, ela está se referindo a toda a sua grandeza, poder, glória e domínio. Tá bom? Por isso ela aparece aqui, representando que Deus, ele é o criador de tudo e ele tem o poder sobre tudo. E é interessante porque quando analisamos não só esse aspecto aqui, mas analisamos também a palavra soberano dentro do contexto hebraico, nós encontramos o seguinte: essa é a palavra soberano no hebraico, melech, que talvez você já tenha ouvido e talvez já tenha visto a tradução disso daqui como sendo só rei, né? Melech, rei, mas também em alguns casos pode significar soberano. E quando analisamos essa palavrinha aqui no paleo-hebraico, no hebraico antigo, o que é que a gente vê? Aqui você tem uma letra hebraica, a letra Mem, que no paleo-hebraico, no hebraico antigo, ela significa caos. Bem no centro você tem a letra Lamed. Se você observar, ela tem o formato de um cajado. No hebraico antigo ela também tem o formato de um cajado, bem mais definido, esse daqui, né, que esse formato aqui. E ela significa justamente controle, direcionar. E aqui você tem uma letra hebraica chamada Kaf. Aqui ela não está na sua forma original, ela tem uma outra forma. Porém, quando essa letra aparece no final de uma palavra hebraica, ela muda a sua escrita. Então aqui ela está na sua forma final, ok? Porque ela está vindo ao final de uma palavra hebraica e ela significa mão no hebraico antigo. Então você vê aqui que existe uma mensagem, além da tradução literal da palavra hebraica, existe uma mensagem aqui no hebraico antigo que é a seguinte: uma mão que possui pegando da esquerda para a direita. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Mas nesse caso, vamos pegar a mensagem aqui da esquerda para a direita. Então a primeira letra você tem a mão, no centro. Segunda letra você tem controle, uma mão que controla, e por fim o caos. O caos aqui não se refere à bagunça ou ao mal, e sim ao movimento de todas as coisas, ao que define o movimento de todas as coisas. Tudo acontece como tem que acontecer, porque Deus está no controle. Então essa é a mensagem que a palavra Melech, soberano nesse caso, nos traz com relação a Deus. E o que observamos, né, no nosso dia a dia é que de fato existe sim por trás desse, vamos colocar assim, por trás desta vestimenta visível que a gente tem, desse mundo visível que a gente toca, palpável, por trás disso existe todo um controle. Nada acontece por acaso, não existe coincidência, não existe ao acaso. O que existe é um Deus que sabe tudo o que acontece, quando vai acontecer, como vai acontecer, tendo ele mesmo planejado tudo. Nas histórias bíblicas nós encontramos o quê? Deus levantando nações apenas para destruí-las, unicamente para que o nome dele fosse glorificado, ou talvez para que Israel, o povo de Israel, aprendesse a fazer o que era correto, tivesse mais fé, não é mesmo? Vemos Deus levantando homens, levantando reis, unicamente para humilhá-los e destruí-los depois, justamente porque ele queria que seu nome fosse engrandecido na terra. Nós vemos Deus levantando homens unicamente para futuramente matá-los. E por quê? Por que fazer isso? Porque ele simplesmente pode. Essa é a questão que nós temos que aceitar, que ele pode fazer o que quer. Vamos lembrar aqui da história de Jacó e Esaú. O que está escrito sobre eles? Que ainda no ventre, não tendo feito nem bem nem mal. Deus ele rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó, ainda no ventre, não tendo feito nem bem nem mal. Repito, Deus rejeitou a Esaú e escolheu
escolheu a Yaakov. Por que ele fez isso? Propósito, plano, objetivo. Então existe sim, de uma forma geral falando, algo já definido para tudo. Isso vai acontecer independente da sua vontade, independente do que você quer ou não. E nós, é claro, vivemos nesse algo que Deus ele já definiu. Isso é controle, isso é soberania. Soberania. Ser soberano é exatamente isso. É fazer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser, sem se importar com a vontade de ninguém. Sem se importar com o que querem. A vontade de Deus é absoluta. Ela vai se cumprir independente do seu pensamento ou da sua visão. Independente de você aceitar ou não. Ela vai se cumprir. Deus, ele é Deus. Ele pode fazer isso. Mas esse para o ouvido de muitos, é um assunto de difícil compreensão e de difícil aceitação. Porque aceitar isso, entender isso, é dizer para nós mesmos que eu não tenho controle da minha vida. Eu não posso fazer o que quero, não posso ir aonde eu quero. E é justamente isso. É justamente isso. Não estou dizendo aqui, é claro que você, se você quiser trabalhar em determinado lugar, você não vai poder se esforçar para conquistar, né, esse emprego. Ou se você quiser fazer um curso, você não vai poder fazer. Ou se você quiser escolher uma companheira na vida para viver e você vai escolher, porque isso também, fazemos isso, isso acontece o tempo todo, né? Enfim, essas pequenas escolhas, eu não estou me referindo a essas pequenas escolhas, pequenos passos que a gente dá na vida, e sim, Deus ele nos dá liberdade para tomar. Como eu disse no início, temos o livre-arbítrio, porém ele é limitado. Ele é limitado. A vontade de Deus ela é soberana, então a gente está caminhando, a gente está vivendo, o ser humano está vivendo a vida que querem viver, vamos colocar dessa forma, mas até um certo ponto. Deus ele não interfere, até um certo ponto. Porque algo que temos que entender também é o seguinte, realidade, como definir a realidade? Existem dois tipos de realidade. Primeiro, o que é a realidade? A realidade, ou seja, aquilo que vivemos, aquilo que vemos, aquilo que estamos vivenciando, isso é o que chamamos de realidade. O que é a realidade? A realidade nada mais é do que a projeção de nossos pensamentos, desejos e planos e, e vontade. Isso é a realidade. Ah, como assim? Por exemplo, você deseja uma coisa, você quer conquistar aquilo, você quer trabalhar para alcançar aquilo e você começa a planejar uma direção, um caminho para chegar naquele objetivo. Você começa a moldar a sua realidade. Nesse sentido, ali começa a se montar uma realidade na sua vida, que nada mais é de uma projeção do que você quer, do que você deseja, da sua vontade. Isso também se aplica a Deus, né? Existe a realidade maior, geral, aquilo que Deus ele determinou para tudo que existe, tudo está acontecendo como tem que acontecer e nós vivemos dentro dessa realidade. Ele já definiu, ele já estabeleceu, como está escrito na própria Bíblia, desde antes da fundação do mundo. Ele já nos escolheu, já nos separou para a salvação em Cristo. Desde antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo já havia sido feito e realizado. O propósito já havia se cumprido no tempo eterno, desde antes da fundação do mundo. Assim está escrito. Então, tudo foi estabelecido. E hoje tudo está acontecendo dentro do nosso tempo, do físico, do palpável. É assim que as coisas estão se dando. Então essa é a realidade geral, maior, que vem do próprio Deus. É uma projeção da sua vontade, da sua soberania. E nós estamos dentro dessa projeção. Independente do que venhamos a fazer, essa projeção ela não muda. Ela não vai mudar. Ela vai se concretizar, porque Deus a estabeleceu. E aí entra um segundo ponto. Dentro dessa realidade, né, dessa realidade que vem do próprio Deus,
que já foi estabelecida, existem outras pequenas, que vêm de nós mesmos. E aí entra nossas pequenas decisões, nossos pequenos afazeres. Eu estou trazendo um pouco desse assunto aqui. Não quero complicar, eu quero só esclarecer o máximo possível. Estou trazendo um pouco dessa forma para que venhamos entender que Deus ele é absoluto. A sua vontade é absoluta. Os seus planos são absolutos. E não há nada que venha a mudar isso. Não há ser algum que possa alterar isso. Temos um exemplo na Bíblia, é claro, acho que mais de um até, em que havia algo estabelecido por Deus dentro da sua soberania e por causa de uma oração, de um pedido, de uma súplica, ele mudou o que foi estabelecido. Isso pode acontecer, né? Não é impossível. Se conversarmos com ele, falarmos com ele, né? Ele pode mudar algo que já foi estabelecido para mim ou para você, mas isso também se aplica a um contexto mais pessoal, mais particular. Sua vida, minha vida. Trazendo para um contexto geral de reino de Deus, de acontecimentos futuros, de salvação e essa coisa toda, não há nada que possamos dizer a Deus para que ele venha mudar os seus planos com relação a isso. Ah, Senhor, envia um outro Messias, anula Cristo, envia um outro. É claro que ele não vai fazer isso. Senhor, salva tal pessoa. Vai lá, salva aquela pessoa, Deus. Ou não destrói aquela outra. Se Deus ele já estabeleceu, vai acontecer. Como é exemplo de Esaú que foi rejeitado, Jacó que foi escolhido, o próprio Faraó que Deus ele levantou para que o nome dele fosse glorificado e depois foi destruído. O próprio Judas Iscariotes, como o próprio Cristo, ele dá testemunho sobre isso numa de suas orações ao Pai. Cristo fala: Senhor, nenhum dos que me destes eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, a Escritura dizia que haveria um traidor e Deus, no tempo oportuno, levantou um traidor, unicamente para que a Escritura se cumprisse. Deus ele levantou um homem para que traísse a Cristo e depois ele fosse destruído. Fim. Fim da história. Então Deus ele pode fazer isso. E ele faz, independente do que queremos. E aí eu pergunto novamente, será que ele realmente é soberano na sua vida? Você consegue viver isso? Você consegue experimentar isso ou você resiste à sua vontade? Você não consegue se entregar, porque se entregar a Deus é rejeitar a si mesmo, sua própria existência, pensamento, vontade, desejos, e seguir aquilo que ele já estabeleceu, para a honra e glória dele. E isso não vai tornar a vida desagradável para você, ao contrário, você vai experimentar coisas extraordinárias se conseguir viver dessa forma, porque é a forma correta de se viver. Deus ele nos trouxe à existência justamente para isso, para sua honra, glória, para que tenhamos comunhão com ele, relacionamento com ele. Eu não estou trazendo esse assunto da soberania para te assustar, eu estou trazendo este assunto para que você entenda que você tem um Criador e que ele estabeleceu coisas boas para você, e que ele controla a sua vida sabendo o que é melhor para você, e que ele cuida e que ele só quer o bem. Então não se assuste, né? Use essas informações do estudo para se aproximar de Deus e para procurar entender um pouco mais de como ele age, tá bom? Você possa ficar com essa palavra em seu coração e que Deus possa falar melhor a você dentro do assunto. Shalom, shalom. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.